Olá pessoal, mais um Coruja Podcast RJ, comigo Flávio Ferreira, e 2026 vai ser assim, é bomba. Hoje estamos com ela, a Paola Amaral. Olha gente, eu vou dizer para vocês, se você tem um recado, já fica aí, já pega o celular, computador, teclado aí, começa porque ela vai entrar e ela vai falar tudo e mais um pouco sobre o cemitério de São Gonçalo, aquela denúncia, lembra aquela denúncia que rodou São Gonçalo, que muita gente causou aquela polêmica toda? Vereador, prefeito, mulher do prefeito, tá lembrado? Ela tá aqui hoje, Paola Amaral. Olá, Paola. E aí, tudo bom? Como tá esse coração? Tô nervosa. Muito tempo sem falar do assunto, né? Muito tempo sem falar do assunto, e você né? decidiu hoje entrar aqui no podcast e conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, os bastidores, o porquê. E vamos para dentro? Bora? Sem filtro? Nunca teve. Isso aí. Eita. Vem cá. Por que você, pô, é uma pergunta que eu sempre tive. Por que você decidiu fazer essa denúncia? Quando vamos botar assim, quando eu decidi que já não era hora de eu continuar ali onde eu estava, né? E eu fui para a sala da mulher do prefeito, para o gabinete do prefeito. Dona Eliane, né? Eliane Nancy. Eliane Nancy. E fui para o gabinete do prefeito. O prefeito, na época, era José Luiz Nancy. E falei que, a partir daquele momento, eu não queria mais, porque o último carimbo era o meu. E ela não aceitava assinar dizendo que recebia o dinheiro, né? E como eu já falei várias vezes, eu sou filha de uma dona de casa, né? E um motorista. E ela é filha de um dos caras mais endinheirados de São Gonçalo e era mulher do prefeito. Isso. Então, eu tinha que denunciar, porque essa bomba ia acabar estourando na mão de quem não tinha nada a ver com isso. Vamos entender como que funcionou. Você veio de uma outra época, em 2017, né? Que era Foi em 2017, na época, o governo Mulim. Mulim. Isso. Ali você fazia seu trabalho, final do dia você pegava o recurso, levava até lá para o responsável. Sim, Secretaria da SEMAD, desde 2001, que é a secretaria responsável pelos cemitérios, Isso. Tá? E eu fazia, final do dia, os funcionários que trabalhavam comigo, né? Faziam o final do caixa, eu fazia os meus relatórios, né? Dos relatórios de quem faleceu, sepultura e tudo mais, aquela coisa toda, de quem estava em cada lugar. Tinha os valores que tinham entrado. Esse papel era um relatório que eu levava para ele. É igual fechar um caixa, né? Isso, você fechava o caixa ali do cemitério. Só que tudo feito com a devida ordem que tem que ser feita. Isso. Eu levava para o secretário de administração da época, ele assinava que recebia o dinheiro, eu pegava a minha parte, que era a minha parte do meu documento, que era o necessário, que é tipo, eu passei o dinheiro. O carimbo era dele agora, então a partir daquele momento, a responsabilidade era dele. Eu vinha com o meu papel, anexava aos meus processos e ponto. Então a parte de depósitos era feita através da SEMAD. Isso. Né? Aí se qualquer pessoa fosse lá no portal da transparência e abrisse aquele valor que você deu, que foi carimbado, que você tinha guardado, estava depositado. Estava marcando lá no depósito. Isso. Aí teve a fusão. Foi, aí Mulim saiu com José Luiz Nancy. Aí você, como eu era cargo de confiança, eu nunca fui política, né? Eu não sou filiada a partido nenhum e nunca quis, né, ser filiada a partido nenhum, até porque eu não sou política. Eu era cargo de confiança. Cargo de confiança. Então é diferente. Quando houve a fusão, foi chamado o secretário de administração que estava na época, que era, na época, Mulim, chamado o secretário, que ia ser o novo secretário, que ia assumir, né? Aí tem a transição. Fizeram a transição. Aí me chamaram, né? O secretário era Guilherme Solé, que assumiria junto com Eliane Nancy e o prefeito e tudo mais. Não, mas Eliane Nancy, na realidade, ela não era nada. Ela só era mulher do prefeito. Ela não tinha nomeação de nada. E nem pode também. Ela não tinha nomeação de nada. Aí
Eu apresentei para o Guilherme todo o meu trabalho, como é que eu fazia, as construções que eu tinha feito. Ele visitou todos os cemitérios comigo e tal, e coisa e tal. E ele propôs a ela não me tirar do cargo, continuar comigo no cargo, porque o meu trabalho, ele disse que era um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, então ele não queria. Me chamaram para a reunião e ela perguntou se eu continuaria no cargo. Eu falei que sim. Na época eu respondi que sim, e ela falou, não vai mudar nada, seu trabalho vai continuar o mesmo. Então, como meu trabalho continuaria fazendo a minha parte, ok, continuei. Até fevereiro. Assumiram em janeiro. Sim, em janeiro. Em fevereiro, o Guilherme, após o carnaval, o Guilherme me ligou para o meu telefone pessoal, falando que ele ia pedir para sair. Então, de janeiro, todo o recurso que você pegou em janeiro, você passava para o Guilherme secretário. Solé. Isso, para o Por enquanto, secretário. estava tudo ok. Tava tudo ok. Agora, assim, se depositavam ou não, eu não tinha esse Você- trabalho, porque, assim, a conta do cemitério, eu não tinha acesso, né? O que eu tinha acesso era receber o dinheiro dos sepultamentos e repassá-los. Repassava para a SEMAD, que era para o secretário de administração. Aí ele fazia a mesma coisa, ele assinava o documento, pegava o dinheiro. Quando eu precisava comprar cimento, as Cal, coisas todas que é, tem que ser feita a manutenção do cemitério, eu levava para ele as notas fiscais, ele me passava o dinheiro, eu comprava e assim levava-se sucessivamente. Tudo ok. Tudo na devida ordem, como isso. tem que ser, como teria que ser Na transparência possível, né? da melhor forma possível. E a gente trabalhava de uma forma muito legal, até porque ele é um cara que, assim, o conversar com ele, o desenrolar com ele era muito fácil, porque ele era um cara muito acessível, e isso era muito bom. A gente conseguia fazer planos de crescer mais, de construir mais coisas. Então, o meu trabalho continuou crescendo. Eu construí muitas sepulturas na época, reformei cemitérios, reformei capelas, e a gente Capelas. conseguiu fazer muita coisa legal no início. Quando passou o carnaval, que foi em fevereiro, não consigo me lembrar datas, desculpa, mas Não, isso tem nos processos. Quem quiser ver, tem aí só acessar é lá só o Gov, né, acessar. no processo, o Isso, cemitério, tem aparece tudo tudo, ali. né? Tem tudo ali. Inclusive, tem nas reportagens para as Isso. emissoras que foram feitas na época. Aí tá. Guilherme me ligou dizendo, Paola, olha, eu tenho que te avisar que eu tô assim que eu voltar do carnaval, que a gente voltar de recesso, porque esse cemitério não tem recesso. Eles Isso. tinham. Aí quando eu voltar, eu vou pedir para sair, porque não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu gosto, as coisas não estão muito legais e tal. Aí ele falou algumas coisas que não cabem ao momento, né? Para mim, que Lógico. ele não estava legal para ele. Ele estava Aí fica na insatisfeito, né? confiança do que ele falou para mim. Ok. Eu fui, falei para ele, Guilherme, e como vai ficar a minha situação? Ele falou, não sei. Vou conversar com a Eliane e com o José Luiz Nance assim que voltar do carnaval. Voltou do carnaval, eu continuei meu trabalho sempre, porque morre gente todos os dias, tem enterro todos os dias, meu trabalho não podia parar. Até porque, para sepultar, eu tinha que carimbar e assinar a guia de sepultamento. Então, só entrava no cemitério com meu carimbo e minha assinatura. Ok. Guilherme vai e me chama na sala do José Luiz Nance. Nance sentado na mesa do prefeito, era uma mesa de reunião, ele na cabeceira, ela do lado, Guilherme do outro, eu sentei do lado do Guilherme. Ela veio falando para mim que o Guilherme estava saindo com muita tristeza e pereré, peroró, pão duro, aquelas histórias de politicagem. Aí ele falou, não, ela já sabe que eu já conversei com ela até antes mesmo de acontecer, e pereré, peroró, tá. Então, Paola, a partir de hoje, o cemitério não é mais subordinado à SEMAD. Falei, mas como assim? Como é que você muda uma coisa que é lei? Que já estava votado desde 2001, que é dessa forma que procede. Eu falei, então como é que vai ser agora? Ela, a partir de agora, você vai entregar para mim. Eu vou ser responsável pelos cemitérios. Eu fiquei calada, tudo bem. E como é que a gente vai fazer? Não, vamos dar a partir de amanhã, depois que resolver com o Guilherme aqui, que a gente tem que fazer prestação de contas e não sei o que, não sei o que lá. A partir de amanhã, começa comigo. Ok. Eu, muito inocente, besta, sei lá, fiz
Terminei o caixa, entrei pela frente da prefeitura, subi a Procedimento sala padrão. dela, o que seria É o normal. procedimento que você sempre O fez. que seria normal. É. Entrei pela frente da prefeitura, normal. E no lugar de ir para a SEMAD, que virava, você subia a escada, virava à sua direita, SEMAD. Isso. Ia direto ao gabinete do prefeito. Aí cheguei, sentei, era a dona Nancy. Por coincidência, a secretária era a dona Nancy. A dona Nancy sentada, eu falei, avisa, por favor, a dona Eliane, que eu tô aqui fora, que eu preciso falar com ela. Tá. Demorou mais ou menos uns 20 minutos. Ela veio, você é louca? Aí eu falei, por que louca? Não entendi. Ela, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Mas com muita raiva, sabe? Aí eu entrei, ela falou, como é que você entra pela frente? Vê você, liga dinheiro, minha filha. Você é louca? Ué? Aí eu pra ela, ué, mas qual é o problema? Aí ela, não, você vai me ligar, agora você vai fazer assim, você vai ligar pra mim, quando você finalizar lá, você vai me ligar e você vai entrar por trás, lá pela entrada do prefeito. Entrada do prefeito. Aí eu falei, aí ia lá e a gente resolve ali fora. Não quero você entrando pela frente. Tá certo. Eu entreguei a ela, quando eu fui entregar o relatório, ela amassou e jogou fora Ué? o meu relatório e o que ficava sempre uma cópia com ela e uma assinada comigo. Aí eu fui e falei a primeira vez, dona Eliane, olha só, não tem condições. Porque o último carimbo aí é o meu, pô. O dinheiro é como se o dinheiro parasse em mim. Olha só, minha flor, vai, que eu tô muito ocupado, subordinado aqui, não manda em nada. Ué, caramba. Eu dei as costas, fui embora, mas aquilo na cabeça, cara. Peraí, o dinheiro parou em mim, mano. Pô, não E você dá. sabia quanto saía, quanto Todo entrava. dia. Porque o dinheiro, como você falou, todo dia a gente morre. Então, o valor que entrava diário, claro que não era um valor fixo, né? Que não tinha quantidade, Não, depende. mas varia de 1.000 a 3.000, 5.000. Porque assim, depende. Quando a pessoa vem de fora, é um valor. Por exemplo, de fora, morreu em Itaboraí. Aí vem de Itaboraí para São Gonçalo. Aí a gente chama de fora do município. É o dobro, É o dobro a do- sepultura. Aí você paga a entrada de corpo mais o dobro da sepultura. Morreu aqui mesmo, aí é um valor. Um valor. E assim sucessivamente. Então você não tinha como eu prever quanto valor entraria no fixo dia. no dia. Mas vamos botar 3.000, vamos botar assim. Variava de 1.500 a 3.500, 4.500, dois relatórios e passamos o segundo Que dia. dava mais ou menos mais de 100.000 mês, né? Sim, muito mais. Muito mais de 100.000 Muito mesmo. mais, muito mais. Porque é de segunda a segunda, não tem intervalo. Aí, a partir daquele dia, no segundo dia, eu fiz como mandado. Liguei do meu celular particular pro dela. Ela mandou o tiquinho, abriu o portão de trás, que fica na lateral da prefeitura. E na época Tiquinho era o que lá? Nada. Nada. Ele era o... Vamos botar assim, o baba-ovo do prefeito. Oh, meu Deus do céu. Ele era o cara que puxava o saco do prefeito, então ele ficava ali fazendo o que mandasse. Vai ali e pega um copo d'água, ele ia. Isso. Vai ali e rebola. Ele Então, fazia. esse era o Tiquinho. Então tá. Que veio candidato, um monte de coisa. Veio candidato, foi um É. que mais gastou dinheiro. Então, Sei mas lá, deixa quieto. Vamos lá, vamos continuar. Só essa observaçãozinha. Fica aí, fica aí. Ele não gosta muito de mim, não. Porque eu fui obrigada a até colocar o nome dele Não. nos processos, porque eu precisei, tipo assim, eu decidi que isso não ficaria impune e não ficaria... E, assim, as pessoas envolvidas tinham que ser porque, na realidade, citadas. Você não podia esconder porque você entrou numa situação que sua vida ficou em risco. Você teve atentado. Daqui a pouco ela vai falar que, né, ela teve problema aí, pessoas que né? Então, você tem que falar tudo, você não pode esconder. Se você esconder alguma coisa... Mas isso tudo tem. Aí o que aconteceu? Aí você entrou por trás. Eu entrei por trás, Tiquinho abriu a porta, só que tem uma antessala, antes da sala do prefeito. Você entra por trás, tem uma escada, né? Como se fosse uma garagem bem grande. Tem uma escada, tem uma antessala. Depois dessa antessala vem o gabinete do prefeito. Ela me recebia na antessala. Ela pegava o envelope com o dinheiro. Só que antes eu tirava foto. Aí no segundo dia, no primeiro eu entrei pela frente, esse era o segundo dia.
Eu tirei foto do envelope e do relatório. Não botei para gravar nada, não fiz nada. Mas na minha mente eu pensando, meu Deus. Aí falei, dona Eliane, por favor, eu só preciso assinar, porque eu... E assinar o quê? Ela dobrava o envelope, botava na bolsa Na dela. bolsa dela. Eu enfiava a bolsa dela num armário que tinha, assim, nessa antessala. E falava, pode ir, pode ir. Aí usava uns palavrõezinhos que ela gosta de usar, né? Xingando as pessoas. Ela acha que isso, achava, né, que isso era uma coisa legal de se falar, xingando as pessoas. Achava que era um adjetivo, Né? Que pra ela, né? Pra mim não, mas tudo bem. Aí ela, não, subordinada, minha filha, você quer que eu assine o quê? Eu não vou assinar nada, vai embora. Eu falei, mas isso novamente vai ficar o dinheiro como se ficasse na minha mão. Isso. Tá. Terceiro dia, a mesma coisa. Só que daí por diante eu passei a gravar. Você pegou do telefone. Meu celular, botava no meu bolso e gravava. Gravava só o áudio, no caso. O que falava, o que era falado. Porque eu tinha que ter alguma coisa que provasse. Eu tinha que ter alguma coisa que me defendesse. Além das fotos, além das ligações. Então, assim, o Ministério Público, a GAECO, tem a Delegacia de Lavagem de Dinheiro, 72DP, eu rodei isso tudo. Corregedoria do Ministério Público, Ministério Público, tudo isso eu fui e todos eles têm as minhas cópias das ligações de telefone, os horários, todos eles para ela. Tem tudo, eles têm tudo, as provas de tudo. E ela é réu, confesso, no processo. Ela é réu, confesso, ela disse que realmente recebi os dinheiros da minha mão, está no processo isso. Que ela apresentou notas, que apresentou papéis de ofício escrito assim, um saco de cimento, que não tem nota, não tem nada. Qualquer pessoa pode ver isso, tá? E tem o processo no Ministério Público. Aí, sei que isso foi acontecendo, foi girando, isso durou mais ou menos uns 20 dias. Eu não aguentei mais. Não aguentou. Aí, quando eu falava com ela a respeito de, dona Eliane, eu tô sem dinheiro para comprar cimento, a sepultura tá ficando aberta, tem tampa de sepultura quebrada, eu preciso... Não, minha filha, vai, que não tem dinheiro, não. Resumindo, começou o meu trabalho a ficar de forma... E nunca tinha ficado. Não, meu trabalho sempre foi um trabalho bonito, era um trabalho bem feito, era um trabalho onde os cemitérios eram elogiados. E ficou de uma forma que o meu trabalho ficou receber o dinheiro, levar para ela, e não foi para isso que eu entrei ali. Entendeu? Então, assim, não era isso que eu queria. Então, eu falei, cara, eu não quero mais ficar aqui. Aí eu cheguei para ela, na hora que eu fui devolver, só que nesse dia eu falei, eu quero uma reunião com o prefeito. Achei que ele fosse se posicionar em alguma forma, mas prefeito banana não vai se posicionar de jeito nenhum. Ele sentado com aquela cara... Com a mulher dele. Não. Sim, senhora, não, senhora. Cara, teve uma vez muito engraçado. Dentro as pessoas que trabalhavam na garagem, com certeza vão lembrar desse dia. Tava reunido o pessoal todo na garagem. Ele tava com uma camisa listrada. Ela falando pra caramba. E eu tinha ido pegar o carro que ficava à minha disposição, que estava abastecendo. E ela dando a maior bronca no pessoal da garagem, aquela coisa toda, e ele parado. Quando ele foi tentar falar, ela falou assim, cala a boca aí, ô Zé Listrinha. Cala a boca aí, ô Zebrinha, que você não tem que falar nada. Eu olhei, eu falei, não, mano. Não tô vendo isso. Eu falei, não dá. Entrei no carro, saí, tava eu, meu motorista na época, saí, falei, não acredito. Essas coisas foram acontecendo e foram me desanimando. Tipo né? assim, quando você entra num setor desse, de cemitério, que pessoas chegam lá depois de um momento que perdeu um ente querido, e você se desdobra que você acha que não tinha descanso. Não. Porque você não trabalhava de 8 às 5. Não. Nessa área você tem que trabalhar de 8 às 5, assim, eu chegava às 7, né? Quantas vezes o telefone tocava, às vezes de noite, de madrugada? Vereador ligando, né? Para ajudar famílias, para ir para IML. Porque, assim, o trabalho não era só administrar os cemitérios. A administração do cemitério era uma das coisas. Mas, por exemplo, tirar corpo de indigente de IML, você tirar membros, fetos, toda essa limpeza nos hospitais, no IML, nos hospitais, isso tudo também é o serviço da funerária.
entendeu? Então, assim, eu trabalhava de domingo a domingo. E você sofria com as pessoas que chegavam ali. Lógico, você, Né? porque assim, você trabalha, você lida, no cemitério você lida com a dor da Isso. perda de um ente querido, tem as gratuidades, que era uma coisa que era um problema não para mim e para as famílias, mas para alguns vereadores que achavam que gratuidade era a forma de ganhar voto, e não é. Não. Usavam da dor daquela pessoa para tentar ganhar voto, e isso era uma coisa muito chata. E eu sempre, tipo assim, o tempo que eu estive à frente dos cemitérios, eu tentei cortar tudo isso. Não que ele não ganhasse votos, isso era um problema dele. Eu só tentei cortar a parte dele usar isso, da dor da pessoa, para isso. Então, assim, a gratuidade de verdade era gratuita, não havia pagamento de nada, tá? Então eu batia muito de frente quanto a isso. E quando as famílias precisavam de verdade, a gente Ajudava. com E eu tenho certeza. certeza que depois, quando você decidiu a sair devido a esse problema, você ficou triste, você Quando, pesou na balança e falou assim, pô, será que outra pessoa que entrar aqui vai fazer o sim, mesmo? mas quando eu decidi sair Mas, foi por esse motivo, cara. Porque assim, quando você começa a fazer um trabalho, pô, eu construí na época, foram 250 gavetas no cemitério do Pacheco. A parte da infantil do cemitério do Pacheco era algo muito feio, brother. Então eu consegui reformar as sepulturas, consegui colocar algo mais infantil, aquela coisa toda, porque já é um momento de dor, mano. Eu perdi um filho, cara, com câncer. Então, assim, eu sei que é uma dor de você perder um ente muito querido e muito e próximo. chegar num ambiente Entendeu? Você que... chegar num ambiente que tá a sepultura quebrada, uma aberta, você vai vendo o osso de um, cabeça do outro, aquilo já é uma coisa horrorosa, entendeu? Cemitério de São Gonçalo, a única capela que existe municipal era um ossário, era depósito de osso, porque o ossário de como é o nome? Não. Do cemitério de São Miguel tinha pegado fogo, ninguém reformou. Então eu consegui reformar, consegui limpar a capela de São Gonçalo, reformei a capela do cemitério de São Gonçalo. Ficou que a pessoa podia usar, porque capela também é alugado. Então onera dinheiro para aquela família, entendeu? Você paga para você fazer para você poder ter o momento de despedida do teu ente querido lá. Então, é uma situação que você lida Verdade. com a dor. Então, eu queria ter o melhor. Quando eu cheguei a um ponto que eu vi que eu não conseguia nem fazer o fechamento de uma sepultura, que a gente tinha que botar a tampa de qualquer jeito e ficar ali, que começou a voltar as mitingas toda no cemitério de São Gonçalo, que quem mora em São Gonçalo, no bairro de São Miguel, sabe a quantidade de mitingas que é dentro do ambiente do bairro de São Miguel. Por quê? Porque as sepulturas não eram fechadas. Depois que eu entrei, em 2 meses, eu recebi vários elogios de que as mitingas tinham acabado, porque eu só fiz o trabalho de fechar. Era uma coisa de cimento, areola e um pedreiro que ia lá e fechava. Entendeu? Só isso. Era um funcionário, um coveiro, que ia lá e fechava. Então, assim, foi um trabalho que na época a Mulinha a gente fez muito bonito, e quando chegou a época Nancy, ele simplesmente destruiu o meu trabalho. Então, quando eu falei para ela, olha, eu usei até um termo bem chulo que eu não vou falar aqui numa hora, porque não cabe pra galera ouvir. Mas na dança do negócio eu vou entrar só com a... Não Não vou, pode. mano. Tirei o crachá, joguei na mesa e falei pra ela, meu cargo tá à disposição. E fui embora. No dia seguinte eu já fui trabalhar de chinelo de dedo, bermuda e camiseta. Porque eu já sabia Que não ia que assumir. estava exonerada. Quando eu cheguei para trabalhar, já tinha um funcionário sentado na minha cadeira. Aí eu pedi que ele se levantasse, porque o diário oficial tem que chegar para mim. Pedi que ele se levantasse para que eu pudesse também ter o direito de tirar as minhas coisas particulares. Ele se levantou, eu tirei minhas coisas e chegou o meu jornal, que é sempre entregue todos os dias de manhã para quem tem cargo de chefia.
Aí chegou meu jornal, meu nome já estava substituído e tal, tudo mais. Eu já sabia que aquilo ia acontecer, até porque eu pedi exoneração. E fui embora para minha casa. Passaram-se 2 para 3 meses. E vários vereadores iam em cima dela cobrar. Pô, por que você tirou a menina? O trabalho dela era um trabalho legal. Por que você tirou a menina? E não sei o quê. E ela começou a inventar um monte de histórias. E essas histórias chegavam a mim. Uma dessas histórias que ela inventou é que eu tinha um cemitério clandestino no Parques e Jardins. Ué. Gente, como é que eu vou ter um cemitério clandestino dentro do Parques e Jardins? Onde é cemitério tem que ter corpo, tem que ter osso, tem que ter alguma coisa. E aquilo foi me dando muita raiva. Eu não ia denunciar ninguém, eu não ia fazer nada, eu ia tocar minha vida como eu sempre toquei, trabalhando nas minhas oficinas, nas minhas coisas, que não é nem minha, eu trabalho para os outros. Mas trabalhando nas coisas que eu gosto, né? Então eu continuei minha vida. Mas isso começou a gerar de vereador me ligar, Paola, que história é essa? Que você tá com cemitério? Eu falei, eu tenho cemitério? Aonde, gente? Aí começa aquela defamação do seu nome, né? E a única coisa que eu tenho, brother, é meu nome. Entendeu? Eu não tenho pai rico, tenho um pai trabalhador, graças a Deus, muito trabalhador. Tenho uma mãe tranquila também, que tem a vida dela lá tranquilinha, entendeu? Então, a única coisa que eu tenho é meu nome. Então, se jogarem meu nome na lama, tá jogando o nome da minha família. É verdade. Meu pai, minha mãe, eu tenho 4 filhos. Então, é uma questão muito séria para mim. Então, foi quando eu decidi procurar o Ministério Público. Aí você foi sozinha. Não. Como que foi? Eu liguei para um certo vereador, na época, que era o presidente da Câmara na época, e pedi que ele me indicasse alguém. Porque a gente sabe que política é algo muito complicado. Verdade. Então, eu precisava chegar a alguém que fosse de confiança, até para não me expor de uma forma muito grande, porque eu tinha medo de sofrer o que eu sofri. Então, pedi a um certo vereador, que na época era o presidente da Câmara, que me indicasse. Ele me indicou na época, a promotora Renata Cavalcante Neme, que era promotora de há mais de 20 anos em São Gonçalo e tudo mais. Pode ir, ela é minha amiga, ela vai te ouvir, pereré. Realmente, fui, ela me ouviu. Mais de 3 horas eu conversando com ela. E a ordem que eu tive dela foi: a partir de hoje você não vai... Ela fez todo o processo, eu assinei e pediu que, da partir daquele momento, eu não falasse mais daquilo com ninguém. Que eu me mantivesse calada, porque ela ia dar prosseguimento à investigação. E para manter a minha integridade física, porque era uma denúncia muito grave, e então fica calada que a gente vai fazer o procedimento e quando for na época certa, que você não tiver em risco, a gente vai te chamar. Ok. Quase um ano depois, nada. Nada foi feito. E eu não entendia. Eu não entendia. Aí, outro vereador, que foi o vereador Sandro Almeida, coitado, foi caçado, putz, o cara sofreu uma represália muito grande, muito covarde. Ele perdeu o mandato, não foi, na época? Muito covardemente, cara. Tudo por causa do cemitério, porque ele brigou muito pela CPI dos cemitérios. Ele brigou muito. Ele brigou muito pela CPI, ele queria que abrisse a CPI para ser investigado a minha denúncia. E ele deu o tempo todo: Paola, você vai à CPI? Eu falei, vou. Você depõe? Vou depor. Ele brigou muito por isso. E no dia que estava marcado a CPI, eu vindo de casa, passando pela água mineral, às 10 da manhã, parei num quebra-mola, o carro que estava na frente freou e o outro que tinha atrás encostou na traseira do meu carro. Caramba. Desceram 2 homens do carro da frente e foram para as janelas do meu carro. Você estava sozinha? Sozinha. Eu estava indo para a casa da minha mãe para esperar a hora para ir para tal CPI que ia ser feita, né? Que estava marcada para as 2 horas da tarde neste dia. Então,
Aí deram um soco no capô do meu carro. O cara veio para a janela do meu carro com o dedo na minha cara. Quero ver se você vai bancar, quero ver se você vai bancar. E o outro Eita. também, aquele terror em mim. Eu segurando o volante do carro, olhando para frente. Falei, morri, né? Morria. Eu falei, não tinha nem o estilingue para atacar uma pedra em alguém. Falei, Covardia, né? eu entrei em desespero, eles saíram com o carro. Foi mais aquela Aquela pressão psicológica, isso, né? aquele terror psicológico para eu não ir. Nisso tinha uma senhora do outro lado da rua que veio, menina, você tá bem? Eu não conseguia dirigir, minha perna tremia, eu me tremia inteira. Meu celular tocando, minha mãe ligando, eu não conseguia atender. Aí encostei meu carro, essa senhora me deu um copo d'água e tudo mais, pereré. Aí eu falei, cara, eu vou pra casa da minha mãe, que ela deve estar muito nervosa. Aí peguei meu carro, fui pra casa da minha mãe, cheguei, eu entrei em desespero, isso era umas 10 e É que a pouco. ficha cai, né? Quando Aí cai a comecei a ficha. chorar, aquela coisa toda. E minha mãe, você não vai, deixa isso pra lá, acaba com isso. E não sei o quê, deixa pra lá. Meu filho chorando, meu pai em desespero, todo mundo aquela coisa toda. Minha irmã. Eu até fiquei pensando em não ir. Aí quando deu 1h30, eu levantei, lavei meu rosto, tomei meu banho e falei, eu sou Paola Amaral, eu vou. E eu fui. Só que a CPI, um vereador voltou atrás. Ele foi chamado no gabinete do prefeito. E foi cancelado. E ele foi chamado no gabinete do prefeito, com certeza. É, porque ele deu a assinatura e depois retirou a Sim, assinatura. no dia No e dia. assim, algumas horas antes. Entendeu? E eu fui, me arrumei, botei maquiagem no rosto para tirar aquela cara de choro, né? Falei, não, vão me ver assim. Aí fui. Cheguei lá e aquela coisa toda, Paola, não vai ter CPI, não sei o quê, mas aí continuaram brigando, Sandro brigando, e eles querendo abrir, querendo derrubar a Sandra, aquela coisa toda. E Paola tem que sair de São Gonçalo, pereré. Daí, eu já tinha ido para a corregedoria para dar parte da doutora Renata Neme, porque ela não fez nada. Ela Ela não moveu meu não processo, moveu, ela simplesmente arquivou. arquivou. Ela arquivou meu processo. Durante quase um ano. Isso, ela arquivou meu processo. E nisso, ninguém era chamado e tudo mais, e pereré. Fiquei sabendo que alguns funcionários que trabalharam comigo receberam promoções para falar mal de mim, coisa parecida assim, parará, aquela coisa toda. Resumindo, o processo foi mudado. Não era mais a dona Eliane que era investigada. Agora era a Paola. Paola é investigada. Paola investigada. Aí o Ministério Público, foi investigar a Paola. Gente, acharam o que lá? Foto até da casa que a minha mãe estava grávida de mim. Mas acharam dinheiro, joias, Nada. acharam carros? Eles disseram... Nada? Não. A dona Eliane e algumas pessoas disseram que eu tinha uma vida financeira que não condizia com o que eu ganhava. E eu provei por A mais B que eu morava de aluguel, era pago com o meu salário, meu ex-marido na época que eu era casada, ele trabalhava, também tinha o salário dele. Meu carro era carro comprado com promissório que eu pagava. Então, minha vida foi investigada sendo, assim, foi esmiuçada. E chegaram à conclusão. A conclusão do processo se resume em nada, não foi encontrado nada que desabonasse a conduta da ex-coordenadora Paola Roberta Amaral Ribeiro. E finalizaram o meu processo. Aí já estava na corregedoria, a corregedoria do Ministério Público, já estava eles esmiuçando, aí já me chamaram na delegacia de lavagem de dinheiro, aí o negócio foi aumentando. Tomando outra proporção, Foi né? tomando uma proporção muito grande, onde eu não podia mais trabalhar, porque eu não podia mais, tipo assim, visitar minha mãe, eu não podia. Meu filho dirigir meu carro, eu não podia, porque meu carro era um carro visado. Isso. Então, a minha vida começou a ficar de forma que eu tive que sair de São Gonçalo, tive que me esconder por um tempo para poder conseguir. Aí, um belo dia, eu cismo de visitar minha mãe, tomar um banho de piscina, né? Saio de lá, um carro me seguindo na BR, largaram tiro em cima do meu carro, foi uma loucura. Desespero.
uma loucura. Mas estou viva. O importante é isso. Tentaram novamente, mais uma vez. Paola tem que se esconder de novo. Se esconde, vai para casa de prima longe, vai para casa de tia. E fiquei assim, E aí perdeu a vida, né? 4 anos da minha vida assim. Vivendo escondida. Sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, porque estava trabalhando, aí dá audiência. Aí tem que ir para prestar depoimento. Aí eu ia para Draco. 6 horas sentada dentro de uma sala. Aí ia para a delegacia, 72DP, mudava o delegado, chamava a Paola. Mudava não sei o que da GAECO, chamava a Paola. Mudava não sei o que da delegacia de lavagem de dinheiro, chamava a Paola. Eu falava, gente, Ctrl-C, Ctrl-V, eu falo a mesma coisa direto. Mas eram horas ali dentro. Aí, até hoje, cara, assim, às vezes me chamam e nada foi feito. Nada foi feito. Foi... Pra você ter noção, ela foi chamada, ela é réu, confesso, e ela não apresentou notas fiscais, ela apresentou papéis escritos, tipo papel de caderno, Anotado. com um saco de cimento. Aí deixa eu te perguntar. Aí o dinheiro você começou a passar para ela, né? Vamos voltar lá atrás. Ah, tá, vamos lá. Vamos voltar lá. Aí, portal da transparência, Caiu, né? Valores. o dinheiro pode ser depositado. Depois que eu saí de Guilherme Soler, até na época de Guilherme também não era depositado. Naquele janeiro. Eu não fui saber disso depois, cara. Eu fui saber disso na época da reportagem do SBT Rio. Isso. Que eu não sabia. Aí, daqui a pouco, quando você começou... Quando eu denunciei... que foi 4 meses, 5 meses Sim, depois. quando ela foi... Eu né, não pelo sei. que você falou aí. A doutora Renata, acho que chegou a ela de alguma forma, né? De alguma forma. Não sei como. Essa promotora. Não sei como. Mas chegou nela de alguma nela, forma. Uma informação. Aí teve uma onda de surto de morte, porque o dinheiro começou a aparecer. Porque até então, botar 3 mil, 4 mil, 5 mil dia, quando a informação chegou para o passarinho, né? Foi lá, contou. O portal da transparência parece que houve uma epidemia, mano. De um mês para o outro foi assim, 5 mil. Aí no mês seguinte, 89 mil. Caramba, eu falando aqui em 10 mil. A diferença é muito grande. Tipo assim, morreu foi muita gente num dia só. Enterraram aonde? Não sei, deve ter sido no meu cemitério, né? Misericórdia. Hoje eu tô rindo, gente, mas já chorei Já chorei muito. bastante. Eu tava pesquisando aqui, aí eu esqueci o nome do prefeito. Falei, qual é? Nância? Aí eu falei, vou brincar. Vou botar aqui, pior prefeito de São Gonçalo. Aí apareceu lá, José Luiz Nância. Gente, se você tiver dúvida, vai no Google aí, dá. Pior prefeito de São Gonçalo vai aparecer. José Luiz Nância. Mas na realidade, cara, não foi ele que governou. Não foi. O governo era feito por ela. Né? Ela nomeava, ela mandava embora, ela xingava, postura nenhuma, né? De uma pessoa. Ela tinha cargo. Saiu algum nome dela no depois diário que oficial, houve, não, depois coisa? que houve a minha denúncia, ela passou a ser chefe de governo. Ela se nomeou. Ela se nomeou chefe de governo. Então, ela que respondia. Ele, coitado, bem dizer, ele não conseguia falar nada. Entendeu? Eu imagino como é que deve ser dentro de casa, né? Posso beber uma água? Não! Aí, como que tá a Paola hoje? Como que a Paola tá vivendo? Você consegue comprar um pão na padaria? Você hoje já consegue sair de casa no mercado? Você consegue dirigir seu carro hoje tranquila? Como Não, que é a eu troquei Paola? de carro, eu troquei de carro. Troquei de carro, meu carro ficou meio furado. Ficou meio furado, né? Mas assim, Ainda desvalorizaram o seu carro, né? coitado do meu carro. Aquele carro, só Jesus. Não, mas assim, hoje eu levo uma vida normal, cara. Tipo assim, se eu disser pra você que eu não tenho medo, claro que sim, né? Porque algumas pessoas foram prejudicadas, né?
Nessa situação toda, a doutora Renata ela foi afastada depois de 20 anos. Não, Ela foi, calma aí. Não. é, Vamos falar o português. Ela não foi afastada. ela ia ser Ela afastada, ia, sabendo que ia ser afastada, ela pediu o afastamento. devido à Ela sua pediu essa denúncia isso, toda. a denúncia, devido à denúncia do cemitério, devido à denúncia que eu fiz, a corregedoria, né, se reuniu e pediu, no caso, foi feito através do Ricardo Pericá, porque o processo já tinha sido arquivado. Ela arquivou. Ela arquivou. Aí o Ricardo Pericá entrou com um pedido de reabertura do processo, porque não tem conclusão. Se não tem conclusão. Aí ele pediu a reabertura. Por quê? Como é que é isso? É um crime de prevaricação, levaram o dinheiro todo, ninguém ficar sabe por isso cadê e cadê. Aí o Ricardo foi lá, brigou e conseguiu reabrir o processo pela corregedoria. Aí a corregedoria foi ciente que não voltaria para São Gonçalo esse processo. Uma das corregedoras, ela falou, não, peraí, vai ser errado voltar para lá. Não, fiquem calmos que a doutora Renata pediu exoneração do cargo, então pode voltar para São Gonçalo, porque outro corregedor vai ser. Então, o processo conseguiu derrubar algumas pessoas de cargos que já estavam confortáveis há 20 anos. Né? Não, aí você vê uma promotora confortável, 20 anos, ganhando ali um dinheiro, né, no cargo dela, tranquila, do nada pedir para sair. Né, então, assim, algumas pessoas foram, né, prejudicadas nessa época por causa da denúncia. Eu nunca me calei. Nunca, na época, teve reportagens de várias emissoras. A única reportagem que eu fiz de costas foi a primeira. Mas é porque a menina que me entrevistou, a repórter, pediu para me fazer de costas, tentaram mudar minha voz. Aí eu falei, cara, aí a partir da segunda eu falei, não, mano, todo mundo sabe que sou eu, mano. Eu falei, não, eu quero botar minha cara e... Até porque seria uma forma de inibir. Né? Na época, eu com muito medo de morrer, né? Eu queria ver meus filhos crescerem, eu queria, né? Continuar com a sua vida, né? Normal. Mas aí foi, na época, sucumbida meu direito de ir e vir, né? Durante um bom tempo. E mesmo hoje você... Eu tenho algumas restrições. Se você vê um carro atrás de você meio estranho, alguém te olhando meio estranho... Já dirijo, tipo assim, né? Preocupada, olhando o retrovisor. Eu fico... Eu ainda tenho meus receios. É um susto que você teve, você não sai nunca mais da vida. Não, como eu sei que algumas pessoas foram derrubadas dos seus patamares, né? Eu sei que, tipo assim, nos seus piores pensamentos, pensam em mim não com um coraçãozinho, né? E hoje, como está o processo hoje? Olha, na realidade, eu não sei dizer a você. Porque eu vou ser muito sincera contigo. Eu sou chamada, vou lá, falo a mesma coisa que eu falo sempre, a mesma história sempre, conto a mesma história sempre, desde o começo. E só falam assim, não, a partir de hoje a gente vai dar prosseguimento, porque vai ser chamado, vai ser feito, vai ser... Né? Mas não anda. E dentro do seu coração, o que você acha? Você acha que ainda tem alguma luz lá no fim do túnel dessa mulher, a Nancy, esposa do prefeito ou prefeito, responder por por esse crime? Porque foi um crime. Vou falar para você, dentro do meu coração, eu acho que Deus vai fazer a justiça dele, porque... Você não acredita eu não acredito que vai ser feito nada, porque assim, ela tem o que eu não tenho, dinheiro. Entendeu? Ela tem como comprar, ela tem como pagar. Porque assim, réu confesso, e no final das contas não ser feito nada. Nada. Eu vejo aí, teve aí presidente que foi preso, deputado, governador, mas ela... não foi feito nada. Ela é réu, confesso, está com as provas todas. Não tem nada ali que você possa dizer assim, isso aqui ficou na dúvida. Não tem. Não tem. Não tem. Então, assim, eu fui punida por ter falado a verdade. Eu fui punida
por ter colocado a cara para defender o povo de São Gonçalo. E mais, eu sempre falei, eu nunca fui candidata a nada. Nunca fui candidata a nada, nunca me envolvi com política nenhuma, entendeu? Mas fui punida de uma forma de defender o povo de São Gonçalo, de defender o que eu achava certo. E quem foi, bem dizer, presa fui eu, porque eu fiquei presa dentro de casa, eu tive que fugir de São Gonçalo. Eu tive sua vida restrita durante o tempo. E a punição caiu para quem falou a verdade. Então, até o ditado que meu pai sempre falava para mim, que quem fala a verdade não merece castigo, para mim o ditado caiu por terra, porque a castigada fui eu. No fundo, a castigada fui eu. Porque eles até hoje, nada. Nancy continua bebendo a cerveja dele lá na praça, na Praia das Pedrinhas. Ela continua mandando e desmandando, não mais no governo, mas em São Gonçalo, nas coisas que ela faz, andando, indo e vindo do jeito que ela quer. E Tiquinho veio candidato logo depois a deputado, vereador, deputado. E vamos botar para você, no final das contas, ninguém foi punido. E quem se mexeu com isso foi punido. Você, o vereador Sandro Rocha. O Sandro Almeida. Sandro Almeida, né? que foi caçado, porque eles ficaram futucando tudo para caçar o homem, coitado. Sandro Almeida perdeu a candidatura dele, o mandato dele, por causa disso, porque ele brigou muito. E os outros foram ficando com medo dessa cassação. Porque o poder era muito grande. Você vê que o poder é tão grande que hoje a promotora caiu, existe um outro promotor e continua parado. Né? Continua parado. Aí os outros falam assim, Paola, você sabe que a gente veio conversando até chegar aqui, quantas pessoas ficaram, Paola, te ligando, não vai. Eu vi várias pessoas te pedindo, não dá entrevista, não fala, mas... Chega, deixa isso quieto, deixa isso morrer. Só que eu vou falar para você, por que eu vim? Primeiro, pela consideração ao amigo, né, e a questão também. E assim, se eu disser para você que eu acredito que vai movimentar alguma coisa, não. Não vai. Não acredito que vai movimentar em nada. Mas eu achei necessário que a população de São Gonçalo soubesse que, assim, muita gente que eu ajudei, que eu trabalhei ali dentro e que assistiram às reportagens, acho que um dia, num momento da vida, deve se perguntar, né? E que fim levou aquela menina? Será que ela morreu? Não, gente, ainda não. Não, mas já deu como morta. Muita gente pensou que você tinha morrido. Já. Aquela menina morreu, não fala mais nela, ela sumiu, ela morreu. Várias pessoas que encontram comigo na rua, às vezes falam, cara, eu pensei que você tinha morrido. Eu falo, ainda não. Ainda não. Mas uma hora, a lei de Deus. Não por eles, não. Mas tenho meus receios, tenho ainda aquela coisa de estar andando sempre muito preocupada, não vou a certos lugares, como eu ia antigamente, certos barzinhos para tomar um biricutico, já não consigo mais ficar, tipo assim, não sentar, relaxar, não consigo. Não consegue na pedrinha tomar um... Eu fico, até vou, não vou mentir não, até vou. Mas eu não bebo sentada. Pedi um gorjão lá nas pedrinhas. Não bebo sentada, eu bebo em pé, olhando para um lado, olhando para o outro. Se a pessoa está me olhando muito, aquilo ali eu já peço, vou embora. Eu já fico preocupada, sabe? Aquela coisa que te deixa... Eu ainda tenho muito receio, entendeu? Ainda tenho muito receio de certas coisas, mas... Por que eu aceitei o convite, né? Para vir aqui, para falar sobre esse assunto novamente. Não por acreditar que vai... não desacreditando do seu trabalho, não. Mas já desacreditando do poder público. O sistema está muito corrompido. Tem entendeu? Um cara que veio aqui, né? Um convidado, um amigo, um parceiro veio aqui. Foi o Felipe dos Aposentados. Ele veio aqui e falava, né? O sistema não tem para onde correr, né? E assim, Quem era a Paola, né? Paola era uma pessoa que trabalhava, tinha o dinheirinho dela. Fui convidada
a assumir o cemitério, o pedido que me fizeram, tanto o secretário de administração quanto o prefeito Molim, foi tira a corrupção, porque eles diziam que eu era uma mulher que não ia abaixar minha cabeça para ninguém. E eu fico feliz de falar isso hoje e dizer que eles confiaram na pessoa certa, porque mesmo sendo ameaçada, mesmo sendo... mesmo tendo a minha vida ceifada e tudo mais, e assim, eu nunca baixei minha cabeça. Eu consegui, tipo assim, eu não consegui derrubar todo mundo, mas boa parte da grande cúpula de São Gonçalo. Você mexeu no castelo, né? Mexi. E vou dizer para você, meu nome continuou meu nome continuou limpo, né? Mesmo eles tentando sujar o meu nome. E fui investigada de cabo a rabo. Investigaram minha vida inteira. Até foto da casa que minha mãe estava grávida de mim, mano. Uma parada muito louca. Imagino, né? Foi engraçado quando eu mostrei pra minha mãe. Eu falei, mãe, que casa é essa? Não conheço essa casa. Caraca, eu tava grávida de você. Foi a primeira casa que você... Eu falei, misericórdia. Mas assim, eu achei bom. Achei que foi sensato deles me investigarem mesmo. Achei que foi legal, até porque quem não deve não teme, mano. E assim, achei lindo a frase. Não foi encontrado nada que desabonasse a conduta da ex-funcionária Paola Roberto Amaral e tal. Então, assim, nada desabonou minha conduta e até hoje continua assim. Então, queria que as pessoas soubessem que eu ainda não parei de ir às audiências. Não existe audiência, existe depoimento. Mas é uma pilha desse tamanho da mesma coisa, gente. Não, que eu vou falando a mesma coisa, eles vão botando assim, sabe? Vão fazendo... Só muda a data, né? Nem minha assinatura muda, mano, é igual. Vai fazendo só o bolinho a mais. Mas eu sou obrigada a ir, né? Porque sou convidada. Houve uma época, até que vale salientar, que o pessoal da Delegacia de Lavagem de Dinheiro me ofereceu a proteção à testemunha, né? Me levaram a pessoa que é responsável pela proteção à testemunha para que realmente eu saísse de cena. Mas quando eu não conhecia, né? Eu via muito em filme, né? A gente vê em filme essas coisas. Mas aí quando você vive a história, ela é bem mais feia do que parece. Aí quando me chamaram, eu não lembro o nome dela, mas era uma pessoa muito simpática, ela me chamou numa sala e foi me explicar como seria. Essa proteção à testemunha, eles iam trocar meu nome, eu ia para uma cidade que eu não saberia, eu entraria dentro de um carro ou de um avião, não sei o que, aí eles iam me botar, sei lá, um caminhão, sei lá, um jegue, eu sei lá o que eles iam fazer, iam me tirar daqui para outra cidade com outro nome. Imagina, escolher o nome de Eliane. Putz. A gente brinca assim, mas o assunto aqui é sério, né? Não, eu vou te falar. Se não fosse trágico, seria cômico, né? Mas tudo bem. Aí falaram que eu tinha que acabar com as redes sociais, telefone não podia ter, contato com a minha família de jeito nenhum. Meus filhos nem pensar, minha mãe nem pensar. Não seria levar como... ninguém? Não. Nem levar e nem eles poderiam saber onde eu estava. Então, eu não poderia ter contato com eles de jeito nenhum. Eu iria para uma outra cidade, para um outro estado, não sei. Eles não falaram para onde eu ia. Só falaram que seria daqui que você está sentado agora, você não levanta mais. Daqui você só sai com a gente, você vai para um lugar e lá você vai saber o nome que você vai ter, como você vai viver e ali você vai, para as pessoas que você conversar, você é fulana, você vai ser fulana de tal. Aí não falou nem o nome. Vai te dar um nome aí, para pão duro.
Aí me deram, eu falei, eu preciso pensar. Aí, mas eu não posso nem avisar a minha mãe, não. Eu não posso nem falar com meu filho agora, não. Daqui, se você aceitar, você vai assinar o documento e daqui você vai com a gente. Olha, eu vou te falar, eu pensei em sobreviver, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava viver, não sobreviver. Porque, assim, viver é uma coisa, sobreviver é outra. E eu queria ver meu filho crescer, eu queria vir na formatura do meu filho, eu queria estar com os meus outros filhos, eu queria ter contato com os meus pais, eu queria os meus amigos, eu queria a minha vida. Então, eu queria continuar vivendo. Eu não queria só sobreviver. Porque eu ia estar em outro lugar. Quando ela voltou para a sala, eu falei, por que eu tenho que ser punida? É. Ela falou, por quê? Eu falei, porque isso é uma prisão. É como se você estivesse me levando para uma prisão onde você vai ser aprisionada, que quando você está preso, você está recluso de você ver sua família, de você ter contato com as pessoas que você gosta, você está preso. Era como se eu estivesse indo para uma prisão. E eu falei, não vou, não quero. Então você está ciente e tal? Eu falei, não, estou ciente. Então aqui você assina a negativa. Assinei a negativa. Falei, muito obrigado pela oportunidade, mas eu não quero. Voltei para casa, fui criticada por um monte de gente, você tem que ter ido e tal, mas aí eu ia perder a minha vida se eu não fiz nada de errado. Não aceitei. Aí, mas hoje já tem, isso foi em 2018, a gente está em 2026. É tempo, hein, gente? 8 anos. E nada. Nada aconteceu. Nada. E qual é o seu sonho daqui para frente? Olha, Acho que eu peguei ela agora, hein? é... Eu acho que essa pergunta pegou ela. Ela não estava esperando essa pergunta. Não tava. Mas é bom a Isso gente... não tava no script. Uma, porque aqui a gente não tem script, a gente conversa. Até vou falar aqui com o pessoal que nos assistindo, né? Dando um tempinho para ela aqui pensar. Que ela já sabe, mas ela tem que organizar as palavras, porque aqui não é combinado. Aqui a gente conversa com todo mundo aqui, a gente fala abertamente. O programa é gravado, mas aqui a única edição que a gente só melhora um pouco a imagem, né? Às vezes a gente erra um pouquinho aqui de tossir, a gente erra um pouquinho de gaguejar, o produtor mexe, mas aqui tudo é o que tem que ser, é a verdade. E se um dia chegou alguém sentado nessa cadeira e contar uma história, uma mentira, não vai pro ar. E caso for pro ar, a gente descobre, a gente vem aqui se retratar com vocês aqui, porque as pessoas que sentam nessa cadeira têm que ser responsáveis pelo que falam. E ela está aqui hoje e ela está sendo responsável pelo que fala, ela está falando simplesmente a verdade, o processo está aí, tudo está aí. E agora eu pergunto a ela de novo, qual é o seu sonho? Eu queria botar assim, sonhos de vida não inclui esse tipo de coisa, né? É outras coisas. Mas assim, o que eu gostaria que acontecesse, não é bem sonho, o que eu gostaria que acontecesse, que os responsáveis fossem punidos, que de verdade os cemitérios fossem cuidados com o carinho que talvez melhor do que eu, ou como eu cuidava. Eu já sonhei em ter meu cargo de volta para fazer aquilo ali, já tive vontade, né? Para fazer tudo aquilo que eu sempre sonhei em fazer são nos cemitérios, né? Mas nunca fui a fundo, né? Com as pessoas que estavam nos cargos, né? Mas hoje eu continuo seguindo a minha vida, graças a Deus. Meu sonho... Acho que sonho é só mesmo ver as pessoas que me puniram por estar certa, falando a verdade, ver elas sendo punidas. Talvez esse seria, não um sonho, mas uma coisa justa. Que é justiça, né? Isso, como se... Seu sonho é que a justiça seja feita. Mas é algo que a gente... Todo mundo espera. Esperar. Tem 8 anos, mas, como se diz, a esperança é a última que
que morre. Mas é a primeira que entra em coma, né? Deixa eu te Não perguntar, morre. esses 8 anos, você já foi no cemitério, como que é a sensação quando você chega no cemitério e olha ali a decadência? Olha, Ah, graças a o Deus, que... como- meu filho não foi enterrado em São Gonçalo, meu filho foi enterrado em Maricá. Porque, putz. Mas assim, eu fui ao cemitério para o sepultamento da minha avó, a mãe do meu pai. Acho que foi só essa vez que eu fui. E eu fiquei muito triste de ver a maneira que os cemitérios estavam, né, naquela época. Eu não sei hoje. Vou falar para você que eu não entro. Para mim é dolorido ver o meu trabalho jogado de ralo. Ah, não. Fui o sepultamento também no Pacheco, de um funcionário da oficina que eu trabalhava, de um mecânico que faleceu no acidente de moto. E tive a curiosidade, foi eu e minha mãe, de ver como estava a parte que eu falei que eu fiz a obra das essas crianças. crianças Misericórdia. abandonadas. Acabou. Aí a minha mãe ainda falou, caraca, né, Paola? Os matos enormes, sabe? Aí a falta de respeito, que assim, eu acho uma falta de Ah, com respeito certeza. muito grande. Porque assim, cara, os impostos que a gente paga são muito altos, mano. E mais, os cemitérios, se usassem o dinheiro dele para ele, a gente tinha cemitérios lindos, perfeitos, com sepulturas para você sepultar 500 pessoas por dia. Hoje a gente tem, eu não sei como é que está hoje para sepultar, mas na época que a minha avó faleceu, ainda era Nancy. Deram 5 dias para enterrar minha avó. Eu já ouvi isso também. Eu virei um bicho, mano. Eu falei, o quê? Na minha época, eu dava o dia seguinte, o povo vinha cair de pau lá de cima de mim. 5 dias. 5 dias. Porque assim, cara, dependendo da morte, o corpo não aguenta. O corpo não aguenta, ele se decompõe. O corpo humano ele é uma coisa que se decompõe muito Tem rápido. 3 dias no máximo. Depende da causa Depende da morte. causa ainda. Se for de câncer, é muito rápido, entendeu? Se for de tiro, demora um pouco mais. E assim vai, demora. Tem uma situação muito complicada. Depende muito da causa morte, depende muito da geladeira que foi colocado, se é uma geladeira potente, se não é. Entendeu? Que a gente fala de geladeira, mas é aquele baú que bota, Isso. né? Que é como se fosse um frigorífico, né? É complicado. Então, assim, tem famílias que não têm dinheiro para pagar, para você pagar como se fosse embalsamar um Isso. corpo. Vamos botar assim, antigamente era R$ 500, hoje é muito mais caro, entendeu? Então, assim, é complicado para as funerárias particulares trabalharem para conseguir uma vaga. Entendeu? Cada dia que passa, no lugar deles facilitarem, eles dificultam. Entendeu? Pelo que eu fiquei sabendo, né, de algumas pessoas que eu conheço de funerárias, agora você não usa, depois que o prefeito, Capitão Nelson, ele entrou, ele tirou dinheiro em espécie do cemitério. Acabou esse negócio. Ele colocou DARME. Então você vai lá, paga, a pessoa, o cara da funerária vai lá, paga o DARME e tal. Então ele acabou com essa falcatrua do dinheiro. Então todo o dinheiro é pago, vai direto para a conta do cemitério. Entendeu? Então vem uma guia hoje, né? A pessoa paga já foi o que eu direto. fiquei sabendo. Mas eu não posso te garantir se é ou não é. Isso foi o que eu fiquei sabendo, porque eu também não me interesso no assunto. Porque infelizmente as pessoas falam com você, né? Agora tá pô, assim, Paola, tá assim. porque assim, Você saiu na sua época. eu encontro com muita gente de funerária, donos de funerárias particulares, pessoas que trabalham com funerária, essas coisas todas, então acaba vindo falar comigo sobre o assunto, né? Coveiros que vêm, Paola, minha chefe, por que você não volta? Porque até a parte de EPI, né? Gente, o corpo humano é algo muito podre, né? Depois que morre. Altamente tóxico. Depois que a gente morre, vira churume. Então, ele além de
daquela terra, né, que é enterrado, aquela terra apodrece, as pessoas que lidam, né, diariamente, elas precisam estar de bota, de luva, de roupas adequadas. Máscara, tudo, né? Mas nem isso na época do Nancy tinha. Já. Hoje, não sei como está, tá? Não posso falar mal do prefeito Capitão Nelson, não posso falar, porque eu não sei como está, entendeu? Eu não vou aqui fazer campanha para Capitão Nelson, até porque, como eu falei para você, eu não sou política. Mas eu não sei como está. Eu soube, né, por A mais B, que tá mais difícil para sepultar, né, para você conseguir uma vaga no cemitério, tá muito complicado. Mas que a falcatrua do dinheiro acabou, né? ele conseguiu tirar. Para mim já Já é um passo grande. Para mim já é Naquela uma época caminhada, existia, né? Nem um não passo. tinha Para isso. mim é uma caminhada enorme. Porque tirar a parte onde é que eles tinham dinheiro vivo e que não podia, não prestavam conta, já para mim não é nem um passo, é uma caminhada bem grande. Então, eu achei muito, muito legal da parte dele ter feito isso, ter acabado com essa sacanagem dali. Agora, como estão os cemitérios? Não sei te dizer. O cemitério do Pacheco, quando eu fui, até, né, o coordenador de lá ficou sabendo que o funcionário que ia ser enterrado era da oficina que eu trabalhava. E ele foi lá pessoalmente para me receber. Eu achei muito legal da parte dele, né? Que ele é o irmão do Sandro Almeida. É mesmo? É um cara bem legal, um cara bem correto, bem gente boa. Gosto dele. Então, assim, eu não consigo te dizer. Eu consigo dizer assim, que o cemitério do Pacheco não estava da forma que eu gostaria que tivesse. Mas também não estava jogado às traças. Entendeu? O meu trabalho não continuaram, mas também não. Eu quero aproveitar e convidar o ex-vereador Sandro Almeida, sentar aqui, bater um papo também, contar a sua versão, a sua história, né? Contar um pouquinho sobre isso, sobre sua vida toda, em geral. E também a Eliane Nancy, o prefeito, o José Luiz Nancy. Pode vir, tá? Pode sentar nessa cadeira, vocês dois ao mesmo tempo, um de cada vez. Porque se eu sentar sozinho, é melhor que o senhor fala. Agora, com ela, eu acho que não vai conseguir falar. Eu só acho, né? Tá? E não vende camisa listrada, por favor. Não vou rir a beça. Zebrinha. Foi, Olha, cara. meu produtor, foi. não corta, meu produtor, essa parte, por favor. O Zebrinha foi bravo. Apesar de muitas pessoas, né, te acusar, te apontar, mas muitas pessoas também te ajudaram. E você tem gratidão por algumas delas? Para você mandar um abraço, um agradecimento? Cara, vou começar pelo cara top, assim, né? Que abraçou minha causa, né? Com unhas e dentes, que foi o Sandro Almeida, né? Eu tenho que agradecer até mesmo pelo homem que ele é, família dele, a esposa, uma pessoa maravilhosa. Um cara que me ajudou muito. Até mesmo na época que teve a primeira situação que aconteceu, né, da primeira sugestão que eu tomei, dos caras e tal, ele teve todo ele, a esposa, Carinho, todo um né? carinho de ir lá em casa, de conversar, de dar um abraço amigo, sabe? A gente tá junto e tal, fica tranquila. Ele, vamos lá, tenho pessoas que, assim, não estão mais aqui, mas eu sou muito grata pela oportunidade que me deu de ter um cargo de confiança dentro da prefeitura, que, assim, por muitas vezes passava no corredor assim, mas fazia questão de me dar um abraço e dizer para mim, você é sabe? Porque eu conseguindo fazer um bom trabalho dentro do cemitério, conseguindo crescer, que é o ex-prefeito Mulim. Fica aí meu abraço para a família dele, já que ele não está mais nessa terra, né? Pela oportunidade dada. Pelo José Antônio Fonseca,
era secretário de administração na época, um cara muito correto. A gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito no cemitério de São Gonçalo, na época Mulim. Não tinha essa falcatrua, não. Era tudo muito limpo, certinho, tudo né? muito certo. E se eu falasse para eles, tem que comprar cimentos, tem que fazer não sei o quê. Ele, vamos lá, a gente desenhava. A gente ficava em reuniões até 2, 3 da manhã, mano. Dentro da prefeitura. Eu, ele... Porque as reuniões de Mulim eram sempre depois de 5 horas da tarde. Só que eles chegavam na prefeitura 2 da tarde. Eu chegava às 7 da manhã. Então, várias vezes eu estava assim na cadeira, dormindo, cansada. Porque no dia seguinte eu tinha que estar às 7 da manhã de novo. Eles não. Eles eram chefes, meu. Eu não. Eu era peão. Entendeu? Mas era uma situação que você... Pô, Paula, vamos desenhar, vamos fazer como e tal, assim, assado. E, assim, agradeço a todos os coveiros que trabalharam comigo. Pessoas que, assim, cara, tinham que ser bem remuneradas e não são. São pessoas que trabalham com amor, sabe? E na época eu visitava todos os dias de manhã, eu tomava café da manhã todos os dias. Qualquer pessoa pode visitar os cemitérios e perguntar a qualquer um deles, né, que eram da minha época, lógico. Né? Perguntar, eu tomava café da manhã, cada dia num cemitério diferente com os meus coveiros. Eu não tomava na administração, eu tomava junto na sala dos coveiros. A gente tomava café, a gente batia papo, porque era eles que me davam o feedback do que precisava, era eles que me davam o feedback daquilo que era necessário. E isso, até hoje, encontram na rua, me abraçam, minha chefe, volta. É uma coisa muito legal, assim. Eu agradeço a eles por toda a ajuda, por todo o carinho e pelo carinho que tem comigo até hoje, sabe? Agradeço a uma pessoa em especial, que foi meu motorista, que foi o cara que, meu Deus, que varava os domingos comigo, tirando indigentes de dentro do IML, só eu e ele, botando dentro de caixão para levar, para a gente poder limpar os IMLs. Um cara muito gente, sabe? Que foi exonerado na época, porque foi oferecido a ele o melhor salário para ele testemunhar falsamente contra mim. E ele se negou. Caramba. E... Homem de caráter, né? Sim. E assim, é um cara que, com certeza, eu vou falar assim, o meu velhinho, ele sabe quem é. Um cara que eu amo de paixão. Era o cara que andava comigo o dia inteiro. Ele não tinha folga, tadinho. Porque o dia da folga, o certo era ele folgar um dia sim, um dia não. Tinha um outro motorista, né? Mas era ele que andava comigo nos cemitérios, era ele, então ele era o tempo todo comigo. Então, um cara assim, excepcional, sabe? Excepcional, me ajudou muito na época que houve toda aquela sacanagem toda, que eu saí, ele fazia questão, sabe, de me ligar para saber como é que eu tava, se eu tava bem. Quando acontecia alguma coisa, ele ficava muito nervoso também, tadinho. E agradeço, ele sabe quem é. Minha gratidão é eterna. A todas as pessoas que entraram no meu Facebook e para deixar palavras de solidariedade, de força, a gente está com você. Foram muitas pessoas. E não é esse Facebook que eu uso hoje, é um antigo que eu perdi senha. Mas quem botar no Facebook, Paola Amaral, pode ir lá no antigo que vai ver. É muito legal mesmo. E Ricardo Pericá, que é um cara que eu conheci muito antes de política. Foi na época que eu trabalhava em oficina e eu levava os carros dele na oficina que eu trabalhava e tal. A gente acabou pegando uma amizade, né? E durante um período ele chegou a me ajudar. Mas assim, de cara mesmo, assim, ao Sandro Almeida, que foi o cara que botou a cara para bater junto comigo. Paola,
te fazer uma pergunta. Você acha que ainda vai ter justiça? Sinceramente, não acredito, não. Gostaria muito. Me sentiria muito feliz, muito contente, porque assim, é até legal você me perguntar isso, me veio à memória aqui uma coisa. Eu já tive brigas de internet, né, nessas coisas assim, por telefone, porque eu sou meia, eu não sou muito de levar desaforo para casa não, sabe? Então, de vereadores colocarem na campanha deles que eles foram os responsáveis pela CPI do Ué? cemitério, responsáveis pela denúncia do cemitério. Pô, mano, isso me deixava fora de mim, meu. Porque eu sei tudo que eu passei. Eu sei tudo o que eu vivi, sabe? Para colocar minha cara ali, para botar minha cara a tapa, para ser investigada, para ser punida por algo que eu não fiz, para ser apontada. Eu perdi meu emprego, eu perdi. Você não tem noção de quantos empregos eu tive que sair. Eu falava, não, vou trabalhar, eu preciso me manter, eu preciso me sustentar. Eu começava a trabalhar, daqui a pouco eu tinha que sair, porque já estava o boato. Telefones, quantos números de telefone eu tive que trocar por receber ligações de ameaça. Para vir um vereador lá da Repimboca da Parafuseta para falar que ele foi o responsável. Cara, É eu complicado, né? entrava na campanha do cara. Ah, seu mentiroso safado. Aí briga dali, porque foi uma das pessoas que votou. Esse dito vereador, que eu tenho horror dele, que ele foi um dos caras que assinou contra, mano, E a falou que CPI. Aí disse que coloca a cara dele na campanha que ele foi o responsável pela denúncia do desvio de verba de São Gonçalo do cemitério. Ah, não, cara. Aí eu fui pra briga. Eu falei, não. Aí ele deve me amar, né? Coraçãozinho pra ele, ele sabe de quem eu tô falando. Paola, você se arrepende do que você fez? Ou você faria de novo se precisasse? Vou responder a primeira pergunta, se eu me arrependo. Num certo ponto, sim. Tá? Por quê? Porque eu deixei minha família muito desesperada várias vezes. Eu, desesperada, assim, não vou falar entristeci, porque eu não entristeci minha família, porque eu não fui desonrada, né? Não desonrei o nome deles. Mas eu deixei muitas vezes a minha mãe sem dormir, meu pai, minha irmã. Então, meu Deus, a minha irmã, como chorava, como pedia para meu filho, sabe, meu filho mais velho. As pessoas pediam muito, não faz, para, não continua. E eu briguei muito, eu botei muito a minha cara. Eu fui para a porta da corregedoria e falei em vídeos, levanta a bunda aí da cadeira e vamos trabalhar, pô, bota isso para frente. Tipo assim, eu botei muito a minha cara para bater, para no final das contas não ter... Eu não queria aplausos nem dinheiro. Eu queria justiça. Só isso. Mas você me perguntou se eu faria de novo. Isso. Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Pela seguinte situação. Porque eu não deixaria meu nome cair na lama. Eu não deixaria o nome da minha família, do meu pai, cair na lama. Entendeu? E assim, eu bato no peito hoje para qualquer um e falo, sabe? Eu denunciei o desvio de verba de São Gonçalo. Eu botei a cara para bater. Eu sou Paola Roberta Amaral Ribeiro. Então, assim, eu faria tudo de novo. Me arrependo de ter colocado a cara por conta do que a minha família Sofreu, né? precisou sofrer.
por eles só, tá? Por mim, eu digo pra você, eu faria tudo de novo. E de como, quando você me convidou, Paola, você faria? A primeira resposta que eu te dei foi... Sim. Faço. Quando? Marca o dia. Porque, assim, eu não me envergonho de ter denunciado os sacanas, entendeu? Eu me orgulho de ter denunciado, de ter sido uma mulher com a disposição que eu tive, tá? Porque muitos veem o que está errado, continuam fazendo o errado, embolsam o dinheirinho do errado, né? Porque se eu ficasse quieta, eu podia hoje estar muito bem de vida, né? Meu bolso bem cheio, né? E tadinha de mim, trabalho lá na mesma coisa que eu trabalho há 18 anos, na oficina. E deixei os carros, deixei o fundo e voltei para os carros. Mas não faria assim tudo de novo. Eu quero, de novo convidar o Sandro Almeida, para vir aqui conversar, bater um papo com a gente aqui. Quero agradecer você por ter mexido nisso de novo e com essa coragem que você tem, com essa pessoa que você é, que sem medo e querendo que a justiça seja feita, né? E eu quero dizer que o Coruja Podcast está aqui para isso, né? Então esse vídeo vai rodar. Eu quero que o promotor que está com esse processo aí, né? Tira da gaveta, não sei, mexe aí, vamos fazer justiça, né? E que a gente possa estar ajudando a justiça acontecer, né? E eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado. E se amanhã você quiser vir aqui de novo, bater um papo, falar mais alguma coisa, aconteceu isso, pode ficar à vontade. E, mais uma vez, convido a cada um que foi falado aqui para vir aqui, se expor, colocar seu lado, né? Todo mundo tem direito. Aqui é um lugar democrático, tá aberto para cada um vir aqui e bater um papo, tá? O podcast tem um carinho imenso. Você quer deixar um mimo para você, que é essa caneca? Ah, já até? Já é minha, já. Se eu não dar, você pegava, né? Já era minha, já, ué. Essa caneca é sua, tá? Obrigado pelo carinho. Pode contar com a gente sempre. Me perguntaram hoje cedo, um amigo, o porquê que eu ia mexer nisso de novo, né? E a resposta que eu dei, na realidade eu não sabia. Depois eu pensei. Eu vim pra cá no carro, a gente conversando, né? Você, sua noiva e tal, a gente vindo pra cá. E eu vim pensando, por que eu ia mexer nisso de novo? E realmente eu cheguei à conclusão que, no meu íntimo, eu acho que eu devia isso ao povo de São Gonçalo. Essa resposta do que foi feito, quem foi punido, quem não foi punido, o que aconteceu com a Paola, o que aconteceu com as pessoas pelas quais ela denunciou. Então eu acho que eu devia isso a São Gonçalo. E a única punida hoje foi você até agora. Né? Mas eu te agradeço muito pela oportunidade de poder estar mostrando aí pro povo de São Gonçalo que eu ainda tô aí, gente, nessa briga. O negócio não acabou. Ainda sou chamada para depor várias vezes. É um saco. Mas eu não desisti. Não desisti. Mesmo acreditando que isso não vai dar em pizza. Mas que seja pelo menos uma pizza de frango com catupiry, porque eu gosto. Tá certo? Isso aí, que a justiça Obrigada. seja feita. Tá bom? Acreditamos, né? Pelo menos é de Deus. Obrigado, tá? Nada, tamo junto. Vamos tomar um café? Bora? Outro? Woo!